Amém? Amém. Boa noite, Pai Senhor. Boa noite, Pai Senhor. Trouxe um caso de caderno, de a gente vai orar. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, no intuito de ouvir a sua voz, Senhor. O Senhor sabe, não é novidade, de mim mesmo eu não tenho nada, Espírito Santo de Deus, se do céu o Senhor não mandar. Por isso eu te peço, se faça presente nesse lugar, tome a direção da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Seja glorificado o teu nome aqui, Senhor, que o Senhor flua através de mim. Eu te entrego mais uma vez a minha humanidade, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha reinar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra lá em Lucas 5, 18. Vamos caminhar por uma palavra que a gente já conhece. Tentaram fazer entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé daqueles que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Amém. Nós vamos caminhar por esse texto. No decorrer da palavra, a gente vai voltar algumas vezes para que a gente possa analisar por partes. Dentro disso, a gente vai usar a nossa imaginação, que é como eu gosto de imaginar a Bíblia, não colocando no meu achismo, mas eu gosto de imaginar o contexto por trás da história. Amém. Vou começar isso fazendo uma pergunta a vocês. Em caso de vocês não estarem espiritualmente bem, em caso de vocês estarem magoados, irritados, entristecidos, para onde os amigos de vocês os levariam? Nos dias onde as suas emoções estão agitadas, quando você se sente só, quando o seu senso de justiça está ativado, para onde os seus amigos te levam? Eu estou te perguntando isso porque vai chegar o dia, se não já chegou, a gente vai viver o dia em que a gente não vai estar tão bem assim. E a nossa rede de apoio, nossos amigos, as pessoas que a gente escolheu para nos apoiar dessa forma, vai fazer toda a diferença. Eu estudei sobre como as pessoas nos influenciam de forma direta. E, procurando sobre isso, eu vi um estudo que alguns cientistas fizeram. Eles colocaram pessoas que são amigos, que convivem, para assistir um vídeo específico, o mesmo vídeo. Eles fizeram isso analisando de forma com ressonância magnética. E eles perceberam que as pessoas reagem da mesma forma, de acordo com o vídeo vai passando, exatamente no mesmo momento do vídeo. Deixando bem claro até o grau da proximidade das pessoas. Quanto mais próximo, mais reações parecidas as pessoas tinham. Eu vi também um estudo de uma faculdade, onde um grupo de alunos defendia a
proteção do meio ambiente. Então eles incentivavam as pessoas a não usarem carro. Onde puderem ir andando, ir de bicicleta, eles deveriam ir, para não usar carro, para poder preservar o meio ambiente. Numa entrevista, um dos jovens foi fazer entrevista e o grupo ficou assistindo ele fazer entrevista. Durante a entrevista, o repórter perguntou, ele estava defendendo a causa dele, falando e tudo, mas o repórter perguntou: você veio para a entrevista como? Aí ele, me dirigindo. Ele se contradisse. Só que na plateia, junto com o restante dos amigos, tinha um rapaz que fazia parte desse estudo e que, hora ou outra, ele estava com uma roupa da faculdade, parecido com eles. Então ele discordava do rapaz, dizendo que o rapaz foi hipócrita e que o rapaz se contradisse e que caiu por terra tudo que ele falava. Então os amigos dele afirmavam a mesma coisa que o rapaz que estava disfarçado falava. Em outros momentos, o rapaz estava com roupa normal e ele não falava nada, não esboçava nenhum sentimento. Então as pessoas que estavam na plateia, que faziam parte daquele grupo, eles reafirmavam os seus princípios, eles seguiam firme naquilo. Eu estou falando isso para você ver como a influência de pessoas nos afeta. Porque a gente diz, cada um faz o que quer, ninguém influencia ninguém, mas sim influencia, e isso muitas vezes é de forma inconsciente. Em outro estudo eu vi que quando você come sozinho, você come muito menos do que você come quando você está acompanhado. Principalmente se essa pessoa que está acompanhando você comer muito. Por quê? Porque o seu corpo fica tão distraído pela companhia que você está, que ele não consegue ouvir os sinais de que você já está satisfeito. Então você come mais do que normalmente você comia, indicando que sim, quando nós estamos acompanhados, nós somos influenciados. Vamos ver aqui um exemplo de como Jesus reagiu a isso, uma situação meio que parecida. Peraí que eu vou falar aqui agora. Lá em Mateus 16, 23. Jesus virou-se e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Isso porque Pedro estava querendo amar mais Jesus do que o próprio Deus. Estava querendo proteger Jesus do propósito de vida dele. E muitas vezes os nossos amigos farão isso com a gente, mesmo que de forma inconsciente. E isso não nos tornarão má pessoas. Isso não tornarão eles a personificação do Satanás na terra. E isso quer dizer que nós precisamos estar ligados com o nosso propósito. Pedro não queria tirar Jesus do fogo, Pedro queria proteger Jesus, só que ele não estava pensando no propósito de Jesus, ele estava pensando nos homens, como Jesus falou. E muitas vezes, pessoas que não estão conectadas ao nosso propósito, vão olhar para a gente e vai pensar na gente, não vai pensar no propósito, não vai pensar no que está acima. É igual quando você conversa com uma pessoa que você não está vendo no seu relacionamento, e você fala: rapaz, ó, meu relacionamento está dando tudo errado, está uma confusão, mas eu não vou desistir, eu vou orar. Mas aquela amiga sua, que já viu você sofrer tanto, que já viu você passar por tanto processo, e que acha que te ama mais do que Deus, vai dizer: rapaz, você é corajosa, não? Se eu fosse você, eu desistia. Esse homem não vai mudar não, mulher. Então você não ora a Deus para saber se esse casamento é de Deus mesmo. Passar esse processo todo porque de uma pessoa que não quer mudar, e talvez ela não tenha nem consciência do que ela está fazendo, sabe? Talvez ela não esteja de fato fazendo por mal, talvez ela queira te proteger, mas essa proteção te afasta do propósito de vida que talvez seja restaurar o seu casamento. É assim muitas vezes no trabalho, você não está feliz, você ganha bem, mas você não está feliz, você fala para a pessoa: eu quero sair do trabalho, eu quero trabalhar para mim, eu quero começar uma coisa minha. Eu sinto no meu coração que é o tempo. A pessoa fala: rapaz, é melhor o certo do que você falar aventurar. Por que não fica? Patrão ruim tem todo lugar, rapaz. Não tem trabalho bom não. Fica aí mesmo. Só porque disso, chega em casa, toma um banho, esquece tudo. Não, fica onde você está. E muitas vezes aquela pessoa vai alimentando isso em você, te proibindo, te impedindo de viver algo que Deus quer que você viva. Que é começar do zero, que é viver o que Deus quer
preparou para você. Amém? Amém. Agora vamos nos colocar em um outro cenário. Vamos nos colocar no lugar dos amigos. Porque a Bíblia diz assim, vamos colocar lá na palavra. No 19, no 5:19, que diz assim: como não puderam chegar até ele, subiram ao teto acima dele, tiraram algumas telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem em frente a Jesus. Enquanto eu lia isso, eu fiquei me perguntando: que tipo de amiga eu sou? Sabe? Que tipo de amigo é você? Porque às vezes as pessoas nos procuram, o nosso papel é levar as pessoas até Jesus. Mas às vezes a nossa sabedoria humana, a gente quer resolver. Não, vamos pôr para Jesus com isso. É o que? Casamento é? Eu sei como é que faz. É o que? Trabalha. Foi o que? Foi amizade? Foi. Não, resolvo. Não, negócio de oração não. Jesus, tudo é Jesus. Jesus não pode fazer tudo não. Foi o que? Ela te disse o que? Não, você não é crente, mas não é besta não. Responda. Deu o celular para digitar a mensagem. Às vezes a gente faz assim. A gente não leva a pessoa até Jesus não. A gente para no meio do caminho e a gente começa a resolver o problema. A gente não leva a pessoa a orar, a gente não leva a pessoa ao discernimento espiritual do que está acontecendo, a gente mesmo resolve. Observe que esses 4 homens, ele encontrou dificuldade, porque a Bíblia fala que estava lotado, não tinha como passar. E eu fiquei imaginando o contexto dessa história. Eu fiquei imaginando que quando eles chegaram lá, que eles viram, um disse logo: rapaz, está lotado, velho, vou voltar. O outro disse: não, eu vim até aqui, eu não volto. O outro disse logo: rapaz, vamos tentar ver se o pessoal deixa a gente passar, e começaram a pedir. Isso é a minha imaginação, porque eu gosto de imaginar o contexto. Gente, deixa a gente passar, tem um paralítico aqui. E as pessoas olhavam e diziam assim: é só ele que quer milagre, ninguém que quer não. É só você que tem problema. E o que estava quieto disse, porque eu penso que um deles tiveram essa ideia. Todos toparam, mas um deles tiveram essa ideia de dizer: a gente vai passar por cima, a gente vai passar por telhado. Você sabe qual é a importância de ter alguém no seu grupo de amizade, se você não conseguir a façanha de ter todos, pelo menos um, que no meio da dificuldade olhe para cima, olhe para o alto, sabe? Que no meio da confusão, no meio da bagunça, no meio de tudo fechado, a pessoa consiga olhar que é por cima que vai. E eu posso imaginar o paralítico, porque uma pessoa numa situação dessa já está desacreditado de tudo e dizer: rapaz, vocês vieram até aqui, valeu, o esforço foi top, mas vamos para casa, não vai dar certo não, eu já estou acostumado, já tenho anos passando por isso, vamos voltar. Eu sei que vocês tentaram, e o pessoal dizia a ele: ei, você aqui não decide não, meu filho, a gente está decidindo aqui entre a gente, calma aí. Porque tem gente que é assim, né? A gente quer ajudar, mas a pessoa, até para ajudar a pessoa, a gente tem que fazer um esforço. Porque parece que a pessoa está trabalhando você de ajudar ela. Nesse momento você tem que ter fé por você e pela pessoa, sabe? Eu tenho uma amiga próxima que ela passa por muita dificuldade, principalmente emocional. E direto eu trago ela para aqui. Falo para ela: rapaz, você já não bebe, você já não sai assim, aceita Jesus. E a pessoa fala: eu não consigo acreditar que Jesus, não consigo acreditar, não sei explicar, mas eu não consigo acreditar em Deus. Eu falo: não é possível que você consiga acreditar no seu ex e não consiga acreditar em Deus, que está aqui fazendo tudo por você, que está te amando, que está querendo você independente de tudo. Eu sei que a gente às vezes olha para a gente e vê que não merece, mas Jesus te ama. Em momentos como esse, a gente precisa ter fé por nós e pelas pessoas. Amém? Amém. Então aqueles homens subiram o telhado, desceram o paralítico, amarrado, creio eu, porque senão ele ia cair, amarrado e desceram ele de frente a Jesus. E eu fico imaginando as pessoas que estavam ali ao redor assistindo, de ver o cara descendo na frente de Jesus e furando a fila, sabe? Porque o cara literalmente furou a fila. E ver Jesus dizer assim: seus pecados foram perdoados. E eu sei que a gente espera,
quando a gente vai ler, né, a história, a gente vai criando expectativa de falar, oxe, Jesus, não é isso não, ele quer ser curado. Porque naquela época, as pessoas que tinham esse tipo de doença, era visto como tipo, ou eles pecaram, ou os pais pecaram. Então, por isso eles nasceram assim. O que é que Jesus faz primeiro? Jesus diz, seus pecados foram perdoados, você está apto para viver um milagre. Muitas vezes na nossa vida a gente vai querer aceitar Jesus e tudo se transformar. Jesus muda a nossa vida, Jesus traz o trabalho, traz o marido, traz... E não é assim. Primeiro, Jesus vai mudar a legalidade de viver o milagre. Jesus vai transformar o nosso emocional, Jesus vai transformar o nosso psicológico. Nada com Jesus é bagunçado, é tudo na ordem. Por mais que a nossa humanidade muitas vezes queira agilizar o processo, com Jesus é tudo na ordem. Então Jesus faz, seus pecados foram perdoados. Eu fico imaginando as pessoas ali ao redor dizendo, puxa, esse cara chegou agora, eu aqui esperando. Não, se eu soubesse que ele ia, eu não sabia não que ele ia curar, não, pensei que hoje veio só para falar e eu aqui não acredito. Porque as pessoas que estavam ali estavam como telespectadores. E para viver um milagre precisa ter atitude. Foi assim com esse homem, foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Porque quando ela toca Jesus, Jesus diz, opa, alguém tocou em mim. No começo da palavra, aqui, ele diz, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar o doente. O ambiente era propício. Quem quisesse viver aquilo ali, viveria. E eu acredito que não tinha só aquele homem ali doente. Mas nunca foi sobre necessidade. Nunca foi quanto tempo você tem esperando. Não, eu cheguei mais cedo. Não, eu tenho não sei quantos anos de igreja. É sobre fé. Sempre foi sobre fé. Sempre. Foi assim com esse homem, foi assim com o cego. Sempre foi sobre fé. Não é o quanto que você precisa de Jesus, o quanto que você precisa ser necessário. O quanto de fé você tem. Sabe? Muitas vezes a gente chega aqui, num dia como o outro que estava aqui, o ar-condicionado quebrado, calor, a igreja lotada, a gente olha de fora, a gente faz assim, rapaz, eu vim visitar hoje, mas está lotado, eu vou voltar. E Jesus está aqui, porque ele não é diferente do que aconteceu lá, Jesus também está aqui, sabe? A presença dele está aqui. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, ele se faz presente aqui. O que muda é o quanto de fé nós temos para viver um milagre. O quanto estamos dispostos para viver um milagre. Porque se a gente traz uma pessoa até ali, e ali está lotado, e a gente não consegue passar, a gente tem fé para dar a volta aqui em Mike e descer por aqui, para ter acesso a Jesus. Sabe? O quanto de dificuldade a gente está disposto a enfrentar para viver o nosso milagre. Aí a Bíblia fala que as pessoas que estavam lá vendo começaram a pensar, né? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês pensam assim? Observe. E eu aprendi isso sobre pessoas, de forma bem dura. As pessoas têm mais facilidade de te consolar no cenário de tristeza, de destruição, do que de se alegrar na sua alegria. E isso é sobre seres humanos. As pessoas têm mais facilidade de te consolar, de correr para te consolar. O mundo de fulano desabou, então a gente corre para consolar. Mas a gente tem mais dificuldade de se alegrar quando diz, fulano foi promovido. Não, fulano conseguiu comprar a casa dele própria. Não, fulano, o marido de fulano se converteu, depois de anos se converteu. Parece que a gente tem dificuldade de se alegrar. Porque não é quando você está triste que você conhece que realmente você tem. Quando você está feliz, é quem comemora as suas conquistas, sabe? Quem se alegra quando você está alegre também. E esses homens, eles começaram a pensar, diante de tudo que Jesus estava fazendo, eles só conseguiram pensar naquilo, de tipo, acho que esse homem está falando isso, quem é ele? Eles estavam presos naquilo ali. Uma coisa que eu fiquei pensando também durante eu estava lendo essa palavra, muitas vezes, durante as coisas que Deus faz na nossa vida, durante lugares que Jesus nos leva na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor pensam, falam e julgam, coisas até que a gente não tem acesso. Porém, Jesus ouve, sabe? Jesus ouve, Jesus vê, Jesus conhece a intenção do coração de cada um. Jesus sabe como a pessoa se sente quando vê você bem, quando vê você feliz. E isso nos basta.
porque senão a gente fica preso em querer dar resposta. Você não vê o paralítico dizer, rapaz, deixa o cara, ele está me curando. Não, ele está ali, fixo Jesus. Depois que Jesus fala com eles, Jesus manda o paralítico se levantar e andar, Jesus diz ao paralítico, pega a sua maca e vai embora. Agora vocês já imaginaram, se Jesus cura o paralítico e diz a ele, pronto, você está curado, pode ir. O paralítico volta para a maca e deita e diz, vamos gente, vocês me pegaram lá, bora me levar. Você já imagina esse cenário? Porque eu vou te dizer, tem gente que foi curado e voltou para a maca. Sabe? Tem gente que recebeu a cura. Tem gente que chegou aqui pelas mãos dos amigos, mas Jesus curou aqui. Jesus disse, pega a sua maca e anda. E a pessoa está na maca esperando ser carregada de volta. Sendo que Jesus te deu maturidade para caminhar sozinho. Tem solidões específicas que o próprio Jesus vai te levar para que você tenha maturidade. Você está deitado na maca esperando que aqueles 4 homens te levem para casa. Jesus disse, levante, você está curado, pegue a sua maca e vai embora. Jesus não disse, cadê os 4 homens que te curou? Não, vai deixar os caras aqui? Os caras não te trouxeram? Não, pega a sua maca, levante, você está curado. Pega a sua maca e vai embora. Amém. Sabe? Você foi paralítico até aqui. Você sofreu até aqui. Você foi coitado até aqui. A partir de agora você anda, levante, se coloque de pé. Eu te curei suas emoções, eu te coloquei de pé, já foi, o seu pacto passado foi apagado. Você agora está apto a pegar a sua cama, não só se levantar e ir embora não, a pegar a sua cama com autoridade e caminhar até a sua casa. Sabe? Amém. Não volte para a maca. Eu sei que muitas vezes a maca é mais confortável, porque talvez a maca é o lugar onde você tem atenção. A maca é o lugar onde você não tem solidão. A maca é o lugar onde todo mundo está se preocupando. Mas tem situações que você só vai viver quando você abandonar a maca. Levante, pegue sua maca e ande. Volte para casa. Você dependeu até hoje. Você chegou aqui dependendo de pessoas, mas você não depende mais. Eu lembro que no começo do que eu estou vivendo agora, que eu me converti com 14 anos e eu conheci Jesus com 23. De lá, de 15, 14 por aí até lá, eu frequentava a igreja. Eu conheci Jesus com 23 anos. Eu me lembro que no processo de quando eu comecei a me levantar, e Jesus disse uma palavra bem específica, ele disse, chega, não quero mais você no fundo, eu estou colocando você na frente da batalha, estou te levantando hoje. Eu me lembro como se fosse ontem de cada palavra que Deus me disse naquele dia. Eu levantei, peguei a minha maca e caminhei. Eu lembro que eu disse a Jesus, eu não vou faltar mais culto nenhum. Pode ser o que for, culto no ar, evangelismo, o que tiver eu vou. Porque eu me conheço. Eu tinha uma dificuldade de ser constante, então eu me conheço o suficiente para saber que se eu faltar um culto, no dia seguinte eu não volto mais, porque era assim, eu vinha no culto hoje, podia me esperar mês que vem. Ah, tá fazendo o quê? Em casa, o trabalho para casa, mas eu não conseguia vir. Então quando eu me levantei, eu disse a Jesus, não perco mais nada, é um almoço na casa do pastor, vou. Qualquer coisa que tiver, vou. E não é sobre o quanto eu sou presente nas coisas, é a minha necessidade de estar presente, porque eu me conheço. Então eu estou sempre presente. Eu lembro que quando eu me levantei logo, eu fui no culto no ar. Quando acabou o culto no ar, as pessoas estavam na cozinha conversando. E eu falei, agora que eu estou assim, eu vou fazer amizade, né? Aí as pessoas falavam uma coisa, eu ria assim, achava graça. Aí eu já puxava um assunto, já ficava, tipo, só que ninguém me ouviu. Eu falei, poxa, eu estou tentando, mas não tá sendo fácil. Eu ficava tentando me encaixar ali naquele lugar. E eu lembro de ouvir a palavra de Deus pela primeira vez, de uma forma tão clara, como nunca mais eu ouvi, tão claro como eu ouvi naquele dia. Deus disse, vá para casa. Eu não te tirei de onde você estava, para você se dar bem com todo mundo. Você não vai se encaixar em todos os lugares, e isso é específico com você. É sobre o seu chamado. Vá para casa. Eu nunca vou me esquecer. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a falar com Deus. Eu falei, então o seu tempo para mim é isso, né? Solidão. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. E eu chorei, eu orava a Deus.
eu vou ficar o tempo todo assim, eu não vou conseguir me relacionar com pessoas, porque eu tenho um grupo de amizade, mas era da minha igreja antiga. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas na igreja que eu estava. Então eu orava muito a Deus falando isso. E parecia, eu disse, meu Deus, será que foi o Senhor que falou comigo? Ou será que eu que estou criando isso porque de tudo que já aconteceu comigo, porque dos meus traumas? Eu fui dormir fazendo essa oração a Deus. No dia seguinte, Deus deu um sonho a uma pessoa que não mora aqui, que a pessoa me mandou pelo WhatsApp, dizendo que teve uma visão com a igreja. E que nesse sonho, nessa visão, a pessoa via a igreja em formato de guerra, uma guerra naval. E que nessa guerra, ele me via como um submarino, porque eu tinha a facilidade de estar presente e não ser vista. Aí Deus começou a usar ele para mim. Deus disse que a minha solidão naquele momento era específica. Não era eu que estava me separando, não eram as pessoas que estavam me evitando. Deus me levou a uma solidão específica. Eu estou falando isso porque talvez um momento na sua vida hoje seja de uma solidão específica e você esteja querendo se encaixar, querendo fazer parte. E com isso eu não estou dizendo que não é para você ter amigos. Com isso eu não estou dizendo para acabar o culto e você ir para casa. Se relacionar com pessoas, principalmente aqui na igreja, vai te fazer muito bem. Só que eu estou te dizendo para você entender que seria um tempo de Deus na sua vida. Amém. Porque isso foi necessário para mim. Então, Deus falou comigo sobre isso e eu me guardei. Depois de um tempo que eu tinha me tratado de várias coisas, Deus começou a trazer pessoas. Hoje eu tenho vários amigos e eu tenho pessoas que se aproximam de mim e falam, eu falei outro dia pro pastor, disse, pastor, fulano gosta de mim, e eu nem sei o motivo. Porque você olha assim, você não se acha tão amigável. Mas a pessoa fala, eu gosto de você porque eu vejo Jesus em você. Sabe, eu gosto de você porque você é uma mulher de Deus. Eu gosto de você pelo que você transmite, pela sua verdade. Quando chegar o tempo de Deus, as pessoas vão se aproximar de você, se conectar a você pelo que você carrega. Não pelo que você tem a oferecer, não porque você é legal, porque você sai, porque você usa roupa boa, pelo que você carrega. Essas conexões são as conexões mais verdadeiras que existem. São as conexões que te sustentam. Essas conexões, talvez, são esses 4 amigos que nesse dia levou esse homem a viver um milagre. Nesse dia, esse homem viveu um milagre pela fé daqueles 4 homens que levaram ele, e mesmo não podendo passar por baixo, porque muitas vezes a nossa visão é isso aqui, olhou para cima e desceu aquele homem pelo telhado. Deixe Deus arrumar a sua casa. Mesmo que o tempo hoje seja de solidão, deixe Ele organizar as coisas, colocar as coisas no lugar. Tenha fé e a paz de saber que Deus ele não perde o controle de nada. Que Ele tem na mão dele o controle de todas as coisas. Que Ele sabe como você se sente. Que Ele sabe do que você precisa. Talvez aqueles homens, quando saíram daquele paralítico para encontrar Jesus, ele só queria que Jesus curasse ele da paralisia, né? Botasse ele para andar. Mas Jesus curou ele nas emoções. Jesus disse, eu te perdoo, você está perdoado. Se o seu problema era pecado, se até hoje te acusaram, porque eu acredito que aquele homem vivia uma tristeza extrema, porque de acusação diz assim, ele é assim porque o pai pecou, ele é assim porque ele pecou. Se até hoje você for acusado, se até hoje usaram isso contra você, eu tiro a legalidade que vai chegar sobre você, eu te perdoo. Pronto, você está apto para viver um milagre. Tudo na nossa vida que Jesus fizer vai ser perfeito. Tudo, em cada área da nossa vida. Deus é um Deus de obras completas. Amém. Sabe? Ele não te trouxe até aqui, até a porta, você entrou, sentou e ele foi e disse, depois eu volto para te buscar. Igual nós também fazemos durante o primeiro dia de escola. Fica aí que mamãe não voltar. E ia, voltava, mas aquele que a gente ficava ali o tempo todo sorrindo. Não. Jesus ele entrou com você aqui nessa porta, ele sentou do seu lado, ele foi com você para casa, ele sabe do que você tem necessidade, ele sabe como você se sente quando você está só, ele sabe que você tem preocupação e ansiedade de futuro, porque você quer saber como vai ser, o que vai ser, como ele vai fazer, como virá. Ele sabe exatamente como você se sente, e ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que tenha fugido do nosso controle, do controle dele, ele não fugiu e não fugirá. Sabe? Nada que você faça, nada que eu faça pode pegar Deus de surpresa e dizer assim, por isso eu não esperava não quero mais a sua companhia, não quero mais conexão com você. Jesus sabe quem você é, Jesus sabe quem eu sou, ele sabia quem eu era quando ele me tirou do fundo do poço.
Ele sabia que apesar de muitos dias estar aqui frequentemente, alguns dias eu vou me arrastando. Jesus sabe que em alguns dias eu acordo questionando se verdadeiramente tudo isso vale a pena. Nesses dias eu oro pedindo a Ele que Ele me carregue, porque eu já não tenho mais força de caminhar, sabe? Jesus sabe exatamente como você se sente. Você não está lidando com uma pessoa que te conheceu agora e que você precisa impressionar ou surpreender. Você está lidando com uma pessoa que conhece o seu interior. E apesar de você te escolher, apesar de nós nos escolher, não vai desistir, sabe? Hoje eu estava conversando com minha mãe de manhã, meu irmão foi embora e ela estava chorando. E eu falei para ela assim, eu disse, descanse o seu coração. Eu estava estudando já a palavra, eu falei para ela, descanse o seu coração. Porque muitas vezes Jesus não vai fazer pela pessoa, Jesus vai fazer pela vida de outras pessoas, como foi com aqueles amigos. Então a gente vai descer nhozinho numa maca na frente de Jesus e Jesus falar, porque é da nossa fé. Sabe? Muitas vezes não vai ser pelo seu marido, mas por causa de você, por causa da sua fé. Então a gente vai descer seu marido aqui na frente de Jesus, então ele fará. Muitas vezes seu filho não vai vir até aqui com a sua própria vontade, mas por causa da sua fé, então a gente vai descer seu filho numa maca, amarrado, então Jesus fará. O que move o coração de Jesus é fé. E ele está aqui nessa noite, como ele estava lá naquele dia, sabe? Todos os dias, quinta, sexta, domingo, toda vez que nós nos reunimos, quando a Bíblia diz, se reunir 2 ou 3 em seu nome, ali ele estará. E ele está aqui. O que muda o cenário de milagre é a nossa fé. O que muda se vai ser um culto normal, se você vai voltar para casa normal como você voltou ou não, é a nossa fé. Pode ser quem tiver, que estiver pregando aqui em cima, porque você não vê aqueles homens chegando na porta da casa e perguntar, já começou a pregação? Quem está pregando hoje? O pastor veio? No louvor quem é? Ah, não vou não. Jesus está aí. A informação é essa. Eu acredito que durante o trajeto, encontrou muita gente dizendo, Caína está lá, está lotado, nem vá. Está cheio, não dá para entrar ninguém mais. E eles não desistiram. A informação de que Jesus estaria ali era o suficiente. Essa informação é a mesma que vocês têm. Quinta e domingo. Ele está aqui. Toda quinta, todo domingo, sendo pastor, sendo eu, Jesus está aqui. Isso é o suficiente. E o que move o milagre é o meu coração. Então eu tenho a presença de Jesus, eu tenho uma fé que o milagre vai acontecer. É uma soma simples. E às vezes a gente quer dificultar as coisas, a gente quer. Porque a gente, como crente, muitas vezes a gente gosta da emoção, né? Da gritaria, mas é mais simples do que a gente imagina. Jesus é violentamente simples. Se ele está aqui e você tem fé, o cenário só não muda se você quiser. Glória a Deus. Se ele está aqui, ele está acessível, e o véu se rasgou e eu tenho acesso a ele, só quem pode me impedir de viver o meu milagre sou eu mesmo. Nada nem ninguém. Não tem louvor, não tem pregação nu, não tem louvor frio, não tem as pessoas, não tem lugar. Ah, o ar-condicionado quebrou. Ah, o ar-condicionado está muito forte. Eu estou com frio. Se você está aqui, Jesus está aqui, e você tem fé para mudar o seu cenário, então Jesus, ele pode fazer. Amém. Só não vive quem não quer. Amém? Amém. Até aqui o Senhor me ajudou. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Falou comigo durante essa semana toda, enquanto eu estudava, sabe? Jesus, ele me confrontou muitas vezes, porque muitas vezes eu venho aqui precisando de um milagre e eu vou para casa sem o meu milagre porque eu não tenho fé o suficiente. Que a gente nunca mais saia do dicionário que Jesus dá sem viver o nosso milagre, seja ele em qual área for, seja ele na área familiar, seja ele na área financeira, seja ele na área espiritual, seja na saúde física. Se Jesus está aqui e a gente tem fé, então a gente vai viver o nosso milagre. Amém? Amém. Deus abençoe você.